Boa noite a todos, muita luz, muita paz, que a doce e serena paz nos envolva nessa sessão espiritual pública da noite, aqui na FETINS, Federação do Estado do Tocantins, situado em Palmas, e que inspire, intua o nosso irmão, trabalhador da casa, Ademar Chufalo, que fará as reflexões da noite. O mesmo falará sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito. O que vem a ser pobre de espírito? São os humildes? Os mesmos adentrarão o reino dos céus? Essas e outras reflexões vocês verão na sessão doutrinária dessa noite. A dirigente da sessão é também nossa irmã da casa, Leia. Vamos fazer uma pequena prece. Ó Senhor, meu bom Deus, ajudai-nos nessa tarefa de transposição desse processo reencarnatório. Aqui estamos para evoluir. Que hoje a espiritualidade da casa intua e inspire o nosso irmão Ademar Chufalo, para que o mesmo faça uma instrução doutrinária muito boa e, acima disso, que nós introjetamos essas instruções e passamos a agir, passamos a implementar em nossos dias muita luz e muita paz. Boa noite a todos. Hoje nós vamos falar do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito. Essa frase, bem-aventurados os pobres de espírito, foi tirada das bem-aventuranças do Sermão das Montanhas, ou do Sermão dos Montes. O Sermão dos Montes foi, vamos dizer, uma das palestras mais bonitas dada por Jesus naquela época, lá nessa montanha. Mas antes de Jesus levar, essa ideia da bem-aventurança dos aflitos, dos misericordiosos, ele alimentava a multidão, porque ele sabia que a pessoa com fome não tem como aprender. Então ele multiplicou por 2 vezes os pães e os peixes, porque com barriga vazia ninguém escuta nada. E ele fazia isso, e sabia disso na sua psicologia. E nesse Sermão das Montanhas, ele é mais extenso. As bem-aventuranças é só o começo desse Sermão das Montanhas, onde ele faz um apanhado geral da conduta humana. Grandes pensadores da humanidade, Gandhi, Buda, entre outros, teceram comentários sobre esse Sermão da Montanha, dizendo da granditude do que disse Jesus. Para essas pessoas, Jesus é um filósofo, é um profeta, é um grande homem da humanidade. E nós espíritas também somos cristãos. A doutrina espírita, ela foi trazida por Kardec e dada pelos espíritos em 1857 no seu primeiro livro. Mas a doutrina espírita é cristã. Por quê? Porque nós seguimos os ensinos de Cristo. Tanto é verdade que no Evangelho segundo o Espiritismo são as máximas que Kardec tirou do Novo Testamento, colocou numa ordem lógica e discorreu. Ele discorria algumas partes e os espíritos davam as instruções dos espíritos, dentro do pensamento cristão. E nesse capítulo, esse capítulo seria como que uma apologia à humildade. Alguns estudiosos dizem, as bem-aventuranças nós sabemos que são coisas boas. Por exemplo, bem-aventurado aquele que ganhou na loto ou na Mega Sena, bem-aventurado aquele que é feliz, bem-aventurado que uma boa aventura, uma boa sorte para essas pessoas. Paradoxalmente, Jesus dizia que os bem-aventurados eram os que sofriam, eram aqueles que passavam necessidade, eram aqueles que sentiam a sede e a fome de justiça.
trazendo novos paradigmas das bem-aventuranças. Por que, senhoras e senhores? Nesse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos, nos itens 1 e 2, o que se deve entender por pobres de espírito. Jesus, quando ele esteve aqui na Terra, ele não pôde falar abertamente tudo aquilo que ele deveria falar, porque a humanidade, os espíritos, nós, naquela época, ainda não estávamos aptos, nós não estávamos maduros para apreender determinadas verdades. Então, o que ele podia falar? Claramente, Jesus falava. O que não podia, ele falava por parábolas. E essas máximas, muitas vezes, ou no decorrer dos séculos e dos anos, elas foram deturpadas pela própria humanidade, de acordo com o entendimento, de acordo com a necessidade, de acordo com a conveniência dos grupos em cada época da humanidade. A doutrina espírita veio em 1857 trazer essa pureza de novo do cristianismo, o cristianismo primitivo. Por isso que quando dizemos que a doutrina espírita é o cristianismo redivivo, é porque ele está trazendo novamente o cristianismo puro, aquele cristianismo simples que diz: amai ao próximo sobre todas as coisas, amai a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Simples, nada mais que isso. Ou várias máximas que depois foram usadas pelo cristianismo, mas que eram usadas anteriormente. Façai aos outros e gostaria que vos fizesse. Só isso. Só que essa doutrina, o cristianismo, foi sendo deturpado no decorrer dos séculos e séculos e séculos. E a força da religião é tão grande, e a força dos opostos é tão grande, que hoje nós estamos vendo, dentro da Igreja Católica, a renúncia de um Papa. Isso aconteceu na história da Igreja 2 vezes. Salvo engano, foi o Gregório XII e agora o Bento XVI. Foi porque ele está doente? De forma nenhuma. Entre aspas, forças ocultas de dentro da Igreja estão como que jogando ele para fora. A pressão foi muito grande. Imagina, senhoras e senhores, um homem que tem o poder de um Papa ser afastado das suas funções porque não aguenta a pressão. Imagina então, senhores, no decorrer dos séculos, a manipulação da religião, desvirtuando todo aquele cristianismo, toda aquela ideia pura de Jesus. Mas Jesus veio numa época em que já estamos aptos para entender algumas das suas ideias. Moisés veio nos trazer a ideia da lei, da força, trouxe a ideia do Deus único, trouxe os hebreus do Egito, da escravidão, para a terra prometida. Mas Moisés precisava usar da força, o olho por olho e o dente por dente. Nós já fizemos uma explanação do Evangelho aqui, em que nós, usando, salvo engano, o Levítico, capítulo 20, me parece que 12, e os versículos, onde diz o olho por olho, dente por dente, diz: se alguém roubar o seu animal, você vai tirar o animal dessa pessoa. Se alguém matar o seu filho, você vai matar o filho dessa pessoa. Se alguém matar um parente seu, você vai ter o direito de matar o mesmo parente dele. Se alguém te furtar, você vai ter direito de tirar os bens dele. Se alguém quebrar os seus ossos, você tem o direito de quebrar os ossos da pessoa. Quebradura por quebradura, olho por olho, dente por dente. Jesus veio trazer uma nova ideia. Vos disseram, olho por olho, dente por dente. Mas eu vos digo, façai bem aquele que vos quer mal. Se pedir para que te carregue 1000 passos, leve 2000. Se te pedirem a túnica, dê também o manto. Trazendo uma ideia mais, vamos dizer assim, humanizada, espiritualizada. Ele dizia, Moisés mandava que se apedrejassem as pessoas por furto, por adultério, por outras coisas. Jesus veio trazer já a mensagem do pensamento. Ora, disseram para vocês, não adulterarás, porque era apedrejado. Mas eu vos digo, simplesmente pensar no mal já é um mal que se está causando. Ou seja, não só o ato, só o pensamento que emitimos contra uma pessoa
E esse adulterará, senhoras e senhores, não é para ser visto literalmente um adultério, não. São todas as ideias, são todos os males que pretendemos para o nosso próximo e que ainda nós não tivemos coragem de fazer, mas está no nosso pensamento. E quando essa pessoa faz alguma ou sofre alguma dor, nos faz bem, nos causa felicidade. É isso que Jesus falava. Então ele veio trazer esse Sermão dos Montes e essas boas ou essas bem-aventuranças. E na lição do Evangelho de hoje, fala a respeito da humildade, fala a respeito o que deve se entender por pobre de espíritos, aquele que se eleva será rebaixado, mistérios ocultos aos doutos e prudentes. Por que os doutos e prudentes? Os mistérios eram ocultos a eles. Não eram ocultos, Jesus falava para todos. Só que os doutos e prudentes, se achando acima de qualquer coisa, ou acima do que se falava para eles, ou se entendendo acima até de Deus, não aceitavam essas verdades de Jesus. Tanto é que ele veio falar para os pobres de espírito, para os sofredores e infelizes. Porque quando estamos em sofrimento, estamos maduros para aceitar as mensagens de Deus dentro do nosso coração. Porque infelizmente, quando não ainda estamos em sofrimento, em dor, quando a felicidade embota a nossa vista, quando tudo para nós corre às mil maravilhas, entre aspas, nós nos esquecemos de Deus, nós nos esquecemos do próximo, nós nos esquecemos do sofrimento alheio e nem lembramos que estamos também em sofrimento. Por isso, Jesus trouxe essas bem-aventuranças, mostrando que ele levou a mensagem para aquelas pessoas. E quando ele disse, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, ele não estava fazendo uma apologia à pobreza, de forma nenhuma. Ele só disse uma realidade em que mostra que essa pessoa que tem o poder e o dinheiro, infelizmente, desvirtua a sua missão e o seu compromisso para com a vida. Através da doutrina espírita, nós temos conhecimento de que a vida nos dá hoje ou nos tira hoje o que nós tivemos e não aproveitamos no ontem. Se virmos pelo lado da unicidade da existência, que havia uma vida só, não vai ter justificativa para tantas diferenças, tanto sofrimento, tanta dor. Então nós temos que reportar ao passado, mas nesse passado recente nada fizemos de errado para sofrer esse sofrimento, para ter essa dor. Então Deus é injusto? Não. Os nossos erros estão num passado remoto. Aí vem a doutrina das reencarnações, que não é ou não foi trazida pela doutrina espírita. É desde a antiguidade que se fala da reencarnação, de uma forma às vezes errônea ou não, mas é a reencarnação, nos mostrando os compromissos que assumimos, as colheitas fartas e sofredoras que temos, pelas semeaduras que fizemos, porque nós somos os artífices do nosso futuro e os herdeiros do nosso passado. Recebemos hoje tudo o que fizemos, na mesma proporção, e talvez até menos, porque Deus é misericordioso, e o amor cobre multidão de pecados. Então tem uma causa, e se a causa não é hoje, está no passado. Porque para toda causa existe o efeito, e a doutrina nos mostra, a consequência dos nossos atos vai gerar um efeito. E Jesus veio para quê? Para ser adorado por nós, como um filho único de Deus, para ser adorado como um ser fora da humanidade. Quando se fala em Jesus, só fala em Jesus dentro da igreja e não se coloca Jesus dentro do nosso dia a dia? Não. Jesus foi um educador. Ele nos trouxe uma técnica de vida. E ele dizia que esses bem-aventurados ainda seriam felizes, desde que aceitassem as suas dificuldades. Ele não abominou a riqueza quando ele disse do camelo. Ele apenas disse do mau uso dessa riqueza. André Luiz nos diz que o dinheiro é como o sangue nas veias. Enquanto ele gira, nos traz a vida. Quando para, leva à morte. O dinheiro é neutro, senhoras e senhores. Se tem um monte de dinheiro nessa mesa, ele não faz nada por si mesmo. Mas o direcionamento quem vai dar somos nós próprios. E quando estamos com muito dinheiro, nós nos esquecemos da necessidade, como já dissemos. O poder, ele nos cega.
Porque o poder faz com que a gente se torne prepotente. E tudo aquilo, todo aquele cabedal, toda aquela plantação, todo aquele, vamos dizer, manancial de males que plantamos através das reencarnações, eclode tudo hoje, porque temos esse poder nas mãos. Aí na próxima a gente vem pobre, muito pobre, miserável, passando fome e acreditando na injustiça de Deus. Por que aqueles têm e eu não tenho? Mas a doutrina nos explica: fizeste mau uso. Algum motivo tem para esse sofrimento, para essa dor. E Jesus traz nessa lição, e a doutrina espírita nos traz nessa lição, os males que o orgulho nos faz. Se virmos pela unicidade da existência, uma vida só, podemos fazer todo o mal, podemos ser orgulhosos ao extremo, acabar com a vida de muitas pessoas, pisotear sobre a moral, sobre o que quer que seja. Por quê? Vamos morrer, não vai ser nada mais na nossa vida, acabou-se. Mas no livro Céu e Inferno, na segunda parte, espíritos sofredores, tem o rei Oran da Prússia, príncipe Oran. Esse príncipe Oran veio nos trazer uma mensagem do que o orgulho causou a ele. Mas o Céu e o Inferno, o que é? O Céu e o Inferno é a quarta obra da doutrina espírita. A doutrina espírita, para aqueles que estão vindo pela primeira vez, ela tem um Pentateuco, tem 5 obras básicas, e as complementares, que são outras, que vieram depois. Primeiro é o Livro dos Espíritos, de 1857, Livro dos Médiuns, 1861, Evangelho segundo o Espiritismo, 1864, 1865, esse livro, Céu e Inferno, e 1868, a Gênese. Quem quer saber sobre a multiplicação dos pães, igual nós falamos agora há pouco, vai na segunda parte da Gênese, que tem os milagres de Jesus, explicado pela doutrina espírita, tem as predições de Jesus, tem as profecias que Jesus fazia. E se é possível ou não esse milagre, a cura da filha de Jairo, é possível, não é possível? Trazer Lázaro novamente do túmulo, é possível? Está lá na Gênese, é só dar uma olhada. Então, senhoras e senhores, o que acontece? Esse livro Céu e Inferno é o 4º livro do Pentateuco espírita. E esse livro, Kardec, ele pegou depoimentos de espíritos em várias condições, inclusive no passamento. O que é o passamento? Do passamento encarnado para desencarnado. Se existe sofrimento? Não existe. Estamos passando, o sofrimento é depois, de acordo com o que plantamos. E ele traz os depoimentos pessoais dos mortos, desses mortos. E ele traz espíritos sofredores, espíritos felizes, sofredores, espíritos criminosos, endurecidos, espíritos suicidas. E o depoimento pessoal destes espíritos. E nos espíritos sofredores tem o Oran, príncipe Oran da Prússia. O orgulho. O que causa o orgulho? Se acreditarmos na unicidade da existência, não vai causar nada, quando nós vamos chegar num túmulo, acabou. Mas a doutrina espírita nos mostra, não é assim. Através da ciência espírita, que o Livro dos Médiuns nos mostra, nos traz a ciência espírita. E esse depoimento diz que ele foi muito orgulhoso e que agora ele estava sofrendo muito. Ele diz: mas como? Você veio rico, falou: não, várias reencarnações eu pedi para ser pobre, eu nasci muito pobre e fui fazer medicina numa reencarnação, só que depois eu desvirtuei a minha missão, caí no sofrimento de novo. Quando desencarnado eu vi o meu erro e sofrendo, ele falando que o orgulho o fez perder, fez que ele se perdesse novamente, várias e várias e várias reencarnações. Olha a justiça de Deus, senhoras e senhores, que deu a oportunidade para o príncipe Oran, que viesse novamente, e que viesse pobre, que viesse rico, para que ele tivesse a oportunidade de crescer. Está crescendo, por quê? Porque quando ele teve, não soube aproveitar, não soube ser feliz com aquilo que Deus lhe deu, e nem com o pouco que Deus lhe deu. Mas na espiritualidade e na encarnação, no sofrimento e na dor, ele acorda para a realidade da vida, como ele já estava acordando. Por isso a importância, senhoras e senhores, dessa doutrina, que nos mostra estas realidades.
da necessidade, da humildade. Mas por que sermos humildes? O que quer dizer sermos humildes? Sermos pobres de espírito? Quer dizer ser pobre, miserável, caído no meio da rua? Não, senhoras e senhores. O pobre de espírito é aquela pessoa que é mansa, que é pacífica. É aquela pessoa que muitas vezes abre mão dos seus direitos em prol do seu próximo. Nem que não seja financeiro, direitos pessoais. Numa discussão, que sabe voltar, que sabe deixar para lá, que sabe fazer com que se apague ou termine aquela discussão naquele momento sem que responda. Porque nos dizem os Espíritos, e Jesus exemplificou, que a maior coragem é de se calar naquele momento que nós poderíamos responder, sabendo que nós temos a força que nós temos e que podemos fazer muito mal para aquela pessoa, mas se calar. Não existe história mais linda daqui de Paulo de Tarso, do grande evangelizador logo depois de Jesus, que andou por todas as paragens antigas daquela época a pé, com seus colegas, com os companheiros, para levar a mensagem de Jesus. Perseguidor de cristãos, matava os cristãos, e quando a sua namorada Abigail se tornou cristã e estava à beira da morte em razão, acho que de uma pneumonia ou de uma tuberculose, ele foi em busca de Ananias para prender e quis matar aquele Ananias. Ninguém sabia onde estava Ananias, ou não falavam. O que ele fez? Soube de um jovem que estava preso lá na prisão, que ele era um dos comandantes, chefe geral, e mandou que torturasse o jovem para que dissesse onde estava Ananias. E ele foi atrás de Ananias, mas isso depois de muita perseguição a Cristo. Por quê? Ele tinha mandado matar Estevão, ele tinha condenado Estevão apedrejado, que sem que soubesse era irmão de Abigail, sua noiva. E ele, através dessas perseguições, ficou sendo odiado, e era muito orgulhoso, orgulhoso daquele hebreu que ia assumir uma cadeira no Sinédrio, deixada para ele por Gamaliel, na perseguição pelos cristãos, porque ele entendia que a lei do Antigo Testamento, a lei de Moisés, se sobrepunha a todas. Ele não admitia que qualquer coisa estivesse acima das leis de Moisés, e ele perseguia esses cristãos, e era orgulhoso, e era uma fera humana, muito inteligente, e foi atrás de Ananias para pegar Ananias e condenar Ananias à morte. Na estrada de Damasco, quando ele ficou sabendo que Ananias estava em Damasco, na estrada de Damasco, ele viu uma luz muito forte, muito forte. Ele caiu do cavalo. Os 3 ou 4 pessoas que estavam acompanhando viram ele conversar sozinho, e nessa luz ele teve a visão de um homem chegando e perguntou: quem és tu, Senhor? Essa visão lhe disse, antes ela perguntou: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele caído perguntou: quem és tu, Senhor? E a visão disse: eu sou Jesus. Naquele momento, Saulo de Tarso reviu toda a sua vida, todos os erros cometidos na sua vida, e simplesmente disse para Jesus: o que queres que eu faça? Só isso. A conversão, vamos dizer, entre aspas, milagrosa daquele perseguidor de cristãos. Isso está no livro Paulo e Estevão, muito lindo. Ele foi, Ananias, naquele momento, ele ficou cego, foi para Damasco, se hospedou numa hospedaria pequenininha. Ananias foi em busca de Paulo, fez com que ele enxergasse de novo. Paulo foi para o deserto, ficou por 3 anos, com um casal, trabalhando, fiando, porque ele tinha uma profissão. Todos os hebreus, mesmo os doutores da lei, eram obrigados a ter uma profissão para se sustentar naquela época, e ele tinha. Mas Paulo era orgulhoso, e aí ele começou a dominar o seu orgulho. Aí ele apanhava, para todos os lugares que ele andava ele apanhava, ele era apedrejado, ele tinha o rosto todo marcado, as mãos toda marcada, em nome de Jesus. E ele dizia: eu carrego as marcas de Cristo. A partir desse momento, ele sabia o poder que ele tinha dentro dele, ele sabia a grandeza que ele era. Mas quando as pessoas o iam confrontar,
iam apedrejar, ele não respondia, ele se calava e recebia bastonadas e apanhava. Saía às vezes corrido das cidades. De Damasco, ele precisou sair dentro de um cesto por cima dos muros, que estavam procurando Paulo para prender, porque achavam que Paulo estava louco. Sofreu as maiores humilhações que possa uma pessoa, um ser humano sofrer, e se vergou a esse poder de Jesus, a essa mensagem que nos foi trazida também, para que apliquemos nesse nosso dia a dia, amando o nosso próximo, respeitando aqueles que não pensam como nós pensamos, porque nós não podemos colocar na cabeça das pessoas aquilo que elas ainda não têm como entender. Como vamos poder explicar trigonometria para uma criança de 5 anos de idade, senhoras e senhores? É tudo de acordo com a capacidade de apreensão e de entendimento dessa criança. E nós somos espíritos, muitos ainda crianças, embora sejamos já de uma certa idade. Por quê? Porque o espírito tem os espíritos mais antigos, mais evoluídos. Às vezes nós vemos crianças ter reações que nós, meu Deus, mas é uma criança de 10 anos, mas é um espírito velho naquele corpo novo, que age como um adulto, que muitas vezes nos faz passar vergonha com as atitudes que aquela criança tem. Porque é o espírito, senhoras e senhores, que está dentro daquele corpo de criança, que já é maduro. Então essas verdades nos são trazidas de acordo com o nosso amadurecimento. Enfiar na cabeça das pessoas aquilo que elas não estão ainda aptas a entender, mas nós sabemos, e já que sabemos, nós somos responsáveis. Por quê? Responsáveis para entender essas pessoas, para perdoar as falhas dessas pessoas, para sermos misericordiosos. Olha a técnica de vida de Jesus: bem-aventurados misericordiosos, porque nós sermos misericordiosos com essas pessoas fará bem para o nosso próprio organismo físico. É uma coisa natural, porque todo o mal que nós temos no nosso, vamos dizer, psiquismo, ele vai se somatizar num determinado momento da nossa vida, se ficarmos alimentando o ódio, o rancor contra as pessoas, contra as coisas. O que é a somatização? Daquele problema psicológico vai se tornar um problema físico. Eu tenho reações de raiva, de ódio, de rancor, todos os momentos da minha vida. Aí começa a me dar uma gastrite, isso me faz mal. Eu como a comida à volta. Dessa gastrite torna-se uma pequena úlcera, e eu continuo tendo as minhas reações de ódio. Essa úlcera passa a ser um câncer. O que fizemos, senhoras e senhores? Somatizamos um pensamento, uma monoideia, que é a ideia do ódio. Por isso Jesus diz: bem-aventurado os misericordiosos, os pobres de espírito. Porque aceitando às vezes determinadas provocações, nós não vamos dar sequência a uma corrente de ódio que pode ser muito, muito prejudicial a várias pessoas. Tem uma historinha que diz que um rapaz foi mandado embora do emprego e ele saiu muito, mas muito nervoso. Aí ele chutou um cachorro. O cachorro foi, mordeu uma pessoa, essa pessoa ficou com raiva, foi, bateu em outra pessoa, a outra pessoa foi e chegou num jovem que também foi descarregar na sua mãe. Na hora que ele descarregou todo o ódio na mãe, a mãe não absorveu aquilo e falou: meu filho, eu te entendo, mas isso não vai levar a nada. Ela cortou aquela corrente que poderia dar continuidade e levar muito mal a mais pessoas ainda, senhoras e senhores. Por isso Jesus nos traz a técnica de vida. O cristianismo é uma técnica de vida para que sejamos felizes. Por quê? Porque ele nos mostra a realidade da nossa vida. Moisés trouxe aquela matéria, aquela necessidade para aquele momento. Jesus nos trouxe a ideia do amor e a ideia de nos tornarmos humanos, e a ideia de que nós não somos só essa terra. Na casa do meu pai tem várias moradas. Pergunta Pilato: és rei? Tu dizes, mas o meu reino não é desse mundo. Ora, se o reino dele não é desse mundo, de onde será?
Estávamos preparados para essa nova realidade. E realmente o reino de Jesus não é nesse mundo de sofrimento, de dor. Estamos no mundo de provas e expiações. Quando o reino de Jesus viger sob esse nosso mundo, seremos um mundo feliz. Mas esse mundo, senhoras e senhores, está em fase de transição. A transição para mundo de regeneração. E a transição é sofrida, é dolorida. E nós estamos aqui não é por acaso, é por uma necessidade de crescimento, por uma necessidade de lutarmos e brigarmos e tentarmos dobrar o gigante monstro que temos todos nós dentro de nós. E a doutrina espírita é esse instrumento, senhoras e senhores, é esse cristianismo redivivo que nos traz essa mensagem. E aí perguntam os espíritos: como é que eu posso conhecer o verdadeiro espírita? Conhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que faz em domar suas más tendências. Muitos de nós dizemos: não, eu não sou espírita ainda. Sou sim, eu sou espírita e cheio de falha, mas eu tento domar minhas más tendências. Essa é a mensagem da doutrina espírita. Porque nós, domando essas nossas más tendências, nós vamos ser felizes. Porque hoje nós estamos colhendo o passado, amanhã nós vamos colher o presente. É lógico, é matemático, como 2 e 2 são 4. É uma coisa natural na nossa vida. Deus não nos pune, mas também não nos dá prêmio. Deus não nos castiga. Nós somos castigados por nós próprios. Eu não pago pelos erros dos meus pais, não pago pelos erros dos meus irmãos, da minha irmã, da minha mulher. Não, eu pago pelos meus próprios erros. Mas eu pago porque eu assinei uma promissória. E diz André Luiz: compromisso assumido, promissória passada. Emiti uma promissória, vou ter que resgatar esse valor que eu emiti. É a consequência dos meus atos, da minha vida. E todos nós temos uma vida de espírito imortal. Todos nós somos imortais. Hoje não nos apagam mais como um interruptor que chega e apaga essa lâmpada. De forma nenhuma. Nós continuamos sendo o que nós somos, aqui e de lá. De lá nós não vamos ser anjos e nem demônios. Nós vamos ser simplesmente o que somos. Nós temos as nossas tendências, da mesma forma elas serão do lado de lá. Esse sofrimento, senhoras e senhores, Jesus nos traz o remédio, que é o alívio para as nossas dores, para os nossos sofrimentos. Por isso que Jesus não é para ficar lá guardado sob 7 chaves, nas grandes bíblias bonitas, escrita a ouro, dentro de um lugar que ninguém pode abrir, ou mesmo os nossos evangelhos segundo o Espiritismo, guardado na nossa estante, sem que tenha uma marquinha de dedo nas folhas, como se por osmose nós fôssemos pegar tudo aquilo que está lá dentro. Não, senhoras e senhores, a vida é difícil, exige sacrifício para que sejamos felizes, mas não deixa de ser todos os sofrimentos passageiros. São treinos que nós estamos fazendo, porque o final de todos nós espíritos é a perfeição. O final é o nosso final, a nossa finalidade. Nós vamos ser felizes, nós vamos viver o amor em plenitude. E tudo isso que passamos hoje é um exercício para aquela plenitude, é um treino para domar essas nossas más tendências. E nós temos esse instrumento que é a doutrina, nós temos esse instrumento que é o cristianismo, para que sejamos felizes. Se deixarmos de ver Jesus como um ser à parte, como Deus, que Ele não é Deus, Ele é um ser humano que veio, como nós estamos aqui, encarnado, nós vamos começar a ver a grandeza desse homem que se deixou imolar para que a sua ideia penetrasse pelos séculos, desse homem que não coube na história, dividiu ela em duas, antes e depois dele, desse homem que trouxe essa mensagem numa época em que chorar era sinal de covardia. Ele chorava, mostrando a todos que ele não devia nada a ninguém.
Ele conversava com as mulheres como conversava com os homens. Mulheres eram tratadas como desiguais, crianças da mesma forma. Para quem foi que ele apareceu logo depois da sua morte? Maria, uma prostituta. Todos marginalizavam Maria. Ele apareceu justamente para Maria, para os pobres de espírito. Porque Maria, senhoras e senhores, teve uma vida dissoluta, mas a partir do momento que ela conheceu aquele homem Jesus, ela fez como Paulo, se transformou radicalmente. E depois disso ela levou a mensagem de Jesus também. E Jesus aparecia para as mulheres depois da sua morte. Ele dizia: faça como essa criancinha, seja como as crianças, porque crianças valiam menos que um animal. Um homem que ousou, e contra o poder da época, mostrando aquela mensagem que era para se plantar no decorrer dos séculos e séculos e séculos. Os senhores, alguns sabem, mas os senhores saberiam falar o nome do imperador romano daquela época e dos posteriores ou dos anteriores? De algum grande batalhador, de algum grande guerreador na história da humanidade? Um ou outro, Napoleão, que nós sabemos, mas todos conhecem Jesus, independentemente da religião, independentemente do credo. Um homem que conseguiu sozinho, fazer com que 2 bilhões e 500 milhões de pessoas hoje sejam cristãs, hoje sigam tudo o que ele falou, embora erroneamente, mas somos cristãos. Um homem sozinho, senhoras e senhores, que se imolou para que essa mensagem corresse pelos séculos, e que nunca deixou nada escrito. Foi escrito pelos seus evangelistas, pelos 4 evangelistas, que 2 andou com ele e 2 não. João e Mateus andaram com Jesus, Marcos e Lucas não. Se os senhores tiverem paciência, senhoras e senhores, leiam o Novo Testamento, que foi traduzido por Adolfo Dutra Dias, do grego, a história da vida de Jesus. Leiam os Atos dos Apóstolos, que é a vida de Paulo e dos apóstolos depois da morte de Jesus. Que todos esses apóstolos se deram para esse homem e se imolaram em nome dessa ideia. Paulo foi degolado, Pedro crucificado de cabeça para baixo, negou Jesus e sabia que tinha negado Jesus, e na terceira vez que negou Jesus e o galo cantou, diz Lucas, olhou Jesus para trás, Pedro chorou. Nesse momento ele sentiu que era Jesus. Judas traiu, e quando ele descobriu o que ele tinha feito, suicidou-se. Paulo conheceu Jesus na estrada de Damasco, e os outros apóstolos, de uma forma ou de outra, Jesus nasceu dentro deles naquele momento de sofrimento e de dor, naquele momento em que eles mais, ou que esse homem mais necessitava. Todos o abandonaram, só as mulheres o acompanhou. E João, o apóstolo querido, todos abandonaram Jesus, e a sua mensagem até hoje vige e é atual, e vai viger por todos e todos os séculos. Senhoras e senhores, percam um pouco de tempo e estudem a doutrina, leiam a vida desse homem nesse Novo Testamento, para ver a grandeza do que ele era. Homem Jesus, não menino Deus e nem Deus, filho de Deus, porque todos nós somos filhos de Deus, todos somos irmãos, independentemente de raça, de crença e de cor. Deus não trata ninguém desigualmente, e Jesus veio para nos trazer essa mensagem, a mensagem do amor incondicional e da técnica de vida, para que possamos um dia ser felizes, porque hoje, senhoras e senhores, ainda sofremos. Que Deus abençoe a todos. Essa é a mensagem do Evangelho da Noite, e muito obrigado de ambos os lados. Muito bem, extraordinária palestra, muita luz, muita paz. Depois dessa sessão doutrinária, vamos refletir o que aqui foi dito pelo nosso irmão Ademar. E mais do que refletir,
procurar implementar essas instruções. Muita luz, muita paz. Passamos agora à segunda parte dos trabalhos, que são os passos magnéticos. Tudo, mas tudo de bom mesmo. Luz e paz.